Caríssimos filhos e filhas, amados irmãos e irmãs, queridas famílias, amado povo de Deus. Como nós vimos na primeira leitura, o Senhor quis confundir os fortes com os fracos. Ele faz do humilde a sua obra se tornar realidade em nossa vida. Pois muitas vezes queremos buscar no mundo o crescimento como se fosse a maior fonte de virtude necessária. Mas o crescimento que eu falo não é o crescimento na fé, não é o crescimento no amor, não é o crescimento na espiritualidade. O crescimento que eu falo é o engrandecimento diante das pessoas, ao qual nos rouba de nossa essência e acabamos esquecendo de onde nós viemos. Pois todos nós viemos de Deus e sabemos que Deus, por sua excelência, Ele tem um grande poder. E se nós viemos de Deus, nós também somos dotados deste poder, ao qual muitas vezes nós desconhecemos em nossa vida, porque queremos o poder que o mundo nos oferece e esquecemos do poder que Deus nos dá. O poder de cuidar, o poder de zelar, o poder de amar, o poder de acolher, o poder de servir. Pois Deus, Ele criou um mundo, com a imensidão do seu amor, nos fez a sua imagem e a semelhança, e nos enviou o seu Filho, dando Ele como maior prova de amor para nos salvar. E se não bastasse o seu Filho, encaminhou pessoas como São Benedito, que compreendeu o desígnio de Deus na sua vida, e que através da sua humildade, buscou fazer com que a vontade de Deus acontecesse na vida dele. E São Benedito, em nenhum momento da sua vida, ele quis se aparecer. Ele sempre agia discretamente, de uma forma muito singela, para que ele não fosse notado. Mas a sua santidade era tão grande, que ela não se cabia dentro de si. As pessoas que passavam ao seu redor, que o viam, reconhecia nele a sua santidade. Imagina numa procissão de Corpus Christi, São Benedito, ele fazia parte do mosteiro e ele foi escolhido para levar a cruz, para ser o crucífero na procissão de Corpus Christi. E ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, um amor tão grande, que ao levar aquela cruz na procissão, a hora que ele voltou os olhos para o crucificado que ele estava carregando, ele entrou em êxtase e ele começou a deslizar na rua, a flutuar, levando a cruz. E as pessoas começaram a gritar: olha o santo, olha o santo, porque a sua intimidade com Deus era tão grande, que ele se desprendia das coisas deste mundo e se elevava inteiramente para as coisas de Deus. E esse é o caminho que Benedito nos ensina, para que nós confiemos, entregamos a Deus a nossa vida, os nossos sonhos, mas que vamos aprendendo a desprendermos de tudo que tem neste mundo, que nos tira a paciência, que nos tira a paz, que nos tira a tranquilidade, porque são tantas as preocupações deste mundo, enquanto quando nós confiamos em Deus, as nossas preocupações se tornam outras, e Ele vem através da sua humildade mostrar que a simplicidade é fruto da graça de Deus e da abertura de um coração sincero para a realização de Deus na sua vida. E assim Deus quer se realizar constantemente na nossa vida, no nosso coração, para que nós possamos nos assemelhar cada vez mais a Ele e possamos, através dos nossos gestos, expressarmos a grandeza de Deus. Esse Deus
que vem em nosso auxílio em todos os momentos da nossa vida. Quando nós recorremos ao Senhor, independente de quantas vezes for, Ele jamais vai nos deixar à toa, sem recebermos nada. Ele sempre terá algo a nos oferecer. Ele sempre terá algo a nos dar. E São Benedito foi um dispensador de muitas graças, pois muitas curas foram realizadas por sua intercessão. Coxos, cegos, e ele, expressando tanto a sua santidade nos seus gestos, quando ele morreu, ele pediu aos seus confrades, que não enterrasse ele ali, porque iria atrapalhar a tranquilidade deles. Ele não queria ser estorvo para ninguém. E enterraram o Benedito no convento onde ele morava. Depois de algum tempo tiveram que desenterrá-lo e levá-lo para outro lugar, porque eram tantas pessoas que iam visitar o seu túmulo, que acabou atrapalhando o sossego e a tranquilidade do monastério, da ordem, do convento onde ele morava, e tiveram que levar o corpo dele para outro lugar. E ao tirar o corpo dele do túmulo, eis a grande novidade: o corpo dele estava incorrupto, e está até hoje. O corpo dele está no caixão de cristal guardado, incorrupto. E quando abriram o túmulo dele para tirar o corpo, exalava perfume de flores, Olha só a que grau de santidade Benedito chegou. E lembremos, em nenhum momento ele quis ser notado como santo, mas ele queria sim que o Senhor fosse reconhecido como nosso Deus. E ele era muito devoto da Virgem Maria, nossa mãe. E ele sempre foi uma pessoa de muita oração. Muitas vezes, até mesmo quando não tinham praticamente nada no convento, ele dava o que tinha para os pobres, e o armário se enchia de alimentos. E quantas vezes nós, quando temos que ajudar alguém, não somos generosos. Ficamos pensando: mas vai faltar para mim depois. Será que não vai fazer falta depois? Quando nós damos com o coração, a graça de Deus, ela vem abundantemente sobre nós, muito mais do que aquilo que nós damos. Por isso que sempre quando nós pedimos a ajuda do povo, que a igreja vive da ajuda de cada um, da sua doação, eu falo: se for dar com o coração, dê com alegria. Se não for, não precisa dar, porque aí vai fazer falta. E eu não quero que faça falta para ninguém, mas quero que todos nós vivamos no amor, na graça, na presença de Deus, e possamos colher com alegria os frutos de tudo aquilo que nós fizermos. Que possamos colher no amor tudo aquilo que nós doamos, tudo aquilo que realizamos, para que a nossa vida também seja repleta dessa mesma graça que envolveu São Benedito. Que possamos contar sempre com a poderosa intercessão desse grande homem. Que a sua humildade nos eleve junto a Deus, para que Deus acolha o coração de cada um, a prece que cada um trouxe nesse tríduo, em louvor a São Benedito, nessa missa. E que possamos trazer no nosso coração a certeza que Deus está nos ouvindo, Ele há de nos atender. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. São Benedito, rogai por nós.